a prova concreta que nos salva de todos os nossos pecados. 1 João 5, de 8 a 13. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Nós temos a prova de que recebemos a remissão de todos os nossos pecados? A passagem das Escrituras aqui nos diz: e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. 1 João 5, 8. Também é dito que a prova que dá testemunho da remissão dos nossos pecados é o Evangelho da Água e do Espírito. Existe uma prova concreta de que o Senhor nos libertou de todos os nossos pecados, nos deu a vida eterna e nos adotou como seus filhos. Que prova é essa? A prova da nossa salvação são 3. O Espírito Santo, a água e o sangue. Esses 3 elementos são a prova da nossa libertação de todos os nossos pecados. Deus nos libertou dos nossos pecados ao vir a essa terra no corpo de um homem, recebendo o batismo que transferiu todos os nossos pecados a Jesus e carregou todos esses pecados até a cruz, onde ele derramou seu sangue até a morte e ressuscitou dos mortos. O apóstolo João está nos ensinando agora a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Como está escrito na Palavra de Deus, a água significa o batismo que Jesus recebeu de João Batista, e o sangue significa a condenação que ele recebeu por todos os nossos pecados. Mais uma vez, a prova da nossa salvação está no Espírito Santo, na água e no sangue. 1 João 5, 8. Os ministérios da água, do sangue e do Espírito Santo são aqueles por meio dos quais Deus libertou os pecadores de todos os seus pecados. Qual é a prova concreta da remissão de pecados para os crentes em Jesus Cristo no mundo inteiro? A prova da salvação de Deus consiste do Espírito Santo, da água e do sangue. O Espírito se refere ao próprio Deus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, tendo nascido neste mundo no corpo de um homem. Receber o seu batismo e derramar seu sangue na cruz foi tudo pela vontade de Deus através do Espírito Santo. 1 João 5, 9 diz: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Qual é o testemunho de Deus para nós? É o testemunho de Deus sobre o seu Filho. Deus Pai enviou seu Filho a este mundo, fazendo com que Jesus recebesse o batismo, levando sobre si todos os pecados, e com que ele fosse julgado pelos nossos pecados,
ao ser pregado à cruz. Deus nos deu a verdadeira salvação através do seu Filho. A remissão de pecados que nós possuímos reside nisto. O Filho de Deus nos libertou completamente de todos os nossos pecados ao vir a este mundo, receber o batismo, morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos. Agora então, para recebermos de Deus a remissão de pecados, vai depender se nós aceitamos ou não o Evangelho da Água e do Espírito. A prova da nossa salvação está na fé no Evangelho da Verdade em nosso coração, que declara que Deus nos deu a remissão dos nossos pecados através do seu Filho com a água e o sangue. O apóstolo João dá testemunho dessa verdade que Jesus Cristo nos concedeu a remissão de pecados por meio da água e do sangue, em todo o capítulo 5 de 1 João. Nós temos a prova concreta da nossa salvação na nossa fé na verdade do Evangelho da Água e do Espírito, e essa mesma prova é suficiente para validar a remissão dos nossos pecados diante de Deus. Essa é a maior de todas as provas, porque esse testemunho é de Deus e não dos homens. 1 João 5:10 diz: Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Uma pessoa que crê no Filho de Deus também é uma testemunha de Deus. O testemunho de Deus Pai sobre seu Filho é que Deus enviou seu Filho a este mundo para levar todos os nossos pecados sobre si através do batismo de Jesus, e que Deus completou nossa salvação fazendo com que Jesus morresse ao derramar seu sangue na cruz. Da nossa parte, o que é mais importante é se cremos nisso ou não. O que Deus testificou a nós é sobre o seu Filho e sobre a salvação que o seu Filho realizou. O Deus Espírito Santo desceu sobre o coração de todos nós, os crentes que creem na prova de Deus, e dá testemunho disso com mais intensidade ainda. A água, o sangue e o Espírito Santo não são apenas a prova da salvação de Deus, mas também o fundamento da verdade. 1 João 5:10 diz: Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Sendo assim, se algum de nós não crer que Jesus Cristo, nosso Salvador, veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito Santo, essa pessoa faz de Deus um mentiroso. Aqui, o que Deus mais destaca é o batismo e o sangue. A passagem das Escrituras nos diz claramente aqui que Jesus, o Filho de Deus, nos salvou de todos os nossos pecados e nos deu a vida eterna ao vir a este mundo, ao receber o batismo e ao derramar seu sangue. Se alguém não crê no ministério do batismo de Jesus e do seu sangue derramado na cruz, essa pessoa faz de Deus um mentiroso. Nosso Deus, Jesus Cristo, nos libertou de todos os pecados deste mundo ao vir a esta terra. Nós temos que examinar a nós mesmos para vermos se conhecemos bem a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Jesus é ao mesmo tempo o Filho de Deus e o próprio Deus. As Escrituras dizem que aquele que não crê em Deus e na verdade do Evangelho faz de Deus um mentiroso. Deus nos deu a remissão dos nossos pecados através do Evangelho da água,
do sangue e do Espírito. Deus veio mesmo no corpo de um homem, recebeu o batismo de João Batista, derramou seu precioso sangue na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Dessa maneira, nosso Senhor libertou os pecadores de todos os seus pecados através da água e do sangue. E até mesmo agora, portanto, os que não creem nessa verdade estão fazendo de Deus um mentiroso. Nós temos que crer que Deus realmente enviou seu Filho, que é Deus, pela água e pelo sangue, para que Ele pudesse nos dar a remissão dos nossos pecados. A fé que nos mantém firmes é a fé que crê em Deus como ser absoluto. Jesus, o verdadeiro Deus, é o nosso Salvador que recebeu o batismo para levar os nossos pecados sobre si, carregando-os até a cruz para expiá-los com seu sangue e ressuscitando dos mortos. Jesus Cristo é o eterno Deus vivo, que também se tornou nosso Salvador. Nosso Senhor nos livrou de todos os nossos pecados e da condenação, e por isso nós jamais pereceremos. Deus ainda está vivo nesse momento. Porque Deus nos concedeu a remissão dos nossos pecados, nossa salvação não será abalada. Deus nunca muda a remissão dos nossos pecados que Ele nos concedeu. Nosso Senhor é o Salvador que nos livrou de todos os nossos pecados. É a nossa fé que muda tudo. Por esse motivo, nós temos que fortalecer nossa fé meditando mais e mais no verdadeiro Evangelho. A fé que confessa Jesus Cristo como Deus só vai fortalecer sua própria fé. A Bíblia toda nos dá testemunho de que Deus Pai nos salvou de todos os nossos pecados, enviando seu Filho a nós. Jesus Cristo é completamente Deus, mas Ele veio a essa terra como um ser humano para livrar o seu povo dos seus pecados, recebendo o batismo de João Batista, derramando seu sangue até morrer na cruz e ressuscitando dos mortos. Nós recebemos a verdadeira remissão dos nossos pecados por meio dos ministérios do Espírito Santo, quando cremos na verdade da água e do Espírito, que é a pedra fundamental da nossa fé. Quando nós passamos a crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito, o Espírito Santo fala aos nossos corações. Vocês estão certos, sua fé está correta. Nosso Senhor já concedeu a remissão de pecados e a vida eterna a todos nós que em nossos corações cremos na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Existe uma prova para a remissão de pecados que Deus, o Filho, realizou por nós neste mundo por meio da água e do sangue. E este é o mesmo testemunho que Deus Pai nos deu desde o princípio. O Evangelho da água e do Espírito dado por Deus é a verdade imutável. Mesmo crendo em Jesus, o Filho de Deus, e no Evangelho da água e do Espírito, nossa fé seria vã se nós não tivéssemos o conhecimento de que Jesus é o verdadeiro Deus. A esse ponto, é essencial para nós discernir se nossa fé é puramente emocional ou se ela está baseada na verdade do Evangelho da água e do Espírito. Uma fé fiel é aquela que primeiro entende e reconhece o Evangelho da água e do Espírito, e depois então coloca essa fé em prática. Paulo nos disse: "E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo." Romanos 10, 17. Ao ouvirmos a palavra de Deus, nós passamos a entender a grande verdade. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e nosso Salvador. 1 João 5, de 11 a 12, nos diz:
Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Qual é a prova concreta de que fomos purificados de todos os nossos pecados? Em outras palavras, qual é a prova de que Deus é o nosso verdadeiro Salvador? A prova é que nosso Senhor nos deu a vida eterna e que essa vida está no Filho de Deus. Nosso Senhor nos deu uma vida que durará para sempre. O Deus eterno nos concedeu a remissão dos nossos pecados e a vida eterna através do seu próprio Filho. Meus amados irmãos, vocês conhecem o Evangelho da Água e do Espírito? Nosso Senhor nos advertiu de que nós enfrentaríamos dificuldades na nossa fé caso nós não nos apegássemos ao firme conhecimento do Evangelho da Água e do Espírito. João declarou com firmeza: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. 1 João 5:11. O apóstolo João nos disse que uma nova vida está em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o nosso Salvador e nos concedeu a remissão dos nossos pecados através da água e do sangue. Aqueles que reconhecem e creem que o Senhor nos concedeu a remissão de pecados recebem uma nova vida. Mas aqueles que não creem são como aqueles que estão mortos na sua vida mundana porque não receberam a remissão dos seus pecados. 1 João 5:20 diz: Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é este Jesus? Ele é o nosso verdadeiro Deus. Vamos ler novamente 1 João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Qual foi a informação que o Senhor deu a nós que estamos vivendo neste mundo? Jesus primeiro ensinou a verdade sobre quem é Deus e como nós podemos receber a remissão dos nossos pecados. Então, foi em Jesus Cristo que recebemos a remissão dos nossos pecados através da grande verdade. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que nos libertou de todos os nossos pecados. E aquele que nos deu a vida eterna. Nosso Senhor é tudo para nós, porque Ele nos fez seus filhos. As pessoas têm que viver não pelas suas emoções, mas pela fé na palavra da verdade. 1 João 5:20 diz que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu creio que Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é Deus igual a Deus Pai. Nós passamos a conhecer o amor de Deus e a verdade do Evangelho da Água e do Espírito através do ministério de João Batista. O próprio João deu testemunho disso nas Escrituras. João 1:15, 29, 34, Mateus 11, de 11 a 12 e 21:32. Você não deve falar com uma pessoa que ainda não nasceu de novo como você falaria com um santo nascido de novo que recebeu a remissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Como afirma a passagem acima, se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, seremos purificados crendo na obra que Jesus realizou ao receber o batismo de João Batista, levando sobre si todos os pecados do mundo.
porque Jesus já purificou todos os nossos pecados por meio do Evangelho da Água e do Espírito, nós podemos vencer as trevas confessando nossos pecados e declarando nossa fé nesse verdadeiro Evangelho. Para nós, Jesus Cristo é o Deus da verdade e o nosso verdadeiro Salvador, que nos deu a vida eterna. Entretanto, é muito difícil compartilhar a palavra do Evangelho da Água e do Espírito com uma pessoa que crê somente no sangue da cruz. O Deus Espírito Santo não tem nenhuma mancha sequer. Contudo, é complicado compartilhar o Evangelho da Água e do Espírito com alguém que ainda não nasceu de novo. Embora o Evangelho da Água e do Espírito seja a palavra da verdade, as pessoas perecem nos seus pecados porque elas não conhecem nem desejam crer nesse verdadeiro Evangelho. Porque sua maneira de compreender é totalmente diferente, a comunicação com elas geralmente acaba falhando. Elas são aqueles que já beberam o vinho velho. Está escrito: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Lucas 5:39. Eles geralmente rejeitam o verdadeiro Evangelho porque, vivendo uma situação onde eles estão saturados com os ensinamentos deste mundo, eles não aceitam o Evangelho da Água e do Espírito em seus corações. Mas alguns deles aceitam o Evangelho da Água e do Espírito quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho com fé. Todavia, eles ainda precisam ser nutridos continuamente com o alimento espiritual. Ao contrário, eles voltarão a cair no caos espiritual. É por isso que nós estamos tentando supri-los com o alimento espiritual através dessa série de crescimento espiritual. Através da nossa série de crescimento espiritual, eles passarão a entender mais a fundo o Evangelho da Água e do Espírito que um dia eles conheceram superficialmente. Hoje em dia, muitos cristãos creem sem conhecer o Evangelho da Água e do Espírito manifestado claramente na Bíblia. No entanto, Jesus é Deus, que nos concedeu a remissão de pecados e a vida eterna. Assim como o Evangelho da Água e do Espírito estava em Jesus Cristo, aqueles que creem nessa verdade, com certeza, serão abençoados com uma nova vida. Nós ficamos tão felizes quando cremos nesse verdadeiro Evangelho. Eu me alegro por fazer parte da Igreja de Deus. Eu me alegro porque existem obreiros fiéis e pelos nossos irmãos em Cristo. Nós, os obreiros da justiça de Deus, estamos nos esforçando para anunciar o Evangelho da Água e do Espírito no mundo todo. Não há uma simples tarefa que nós realizamos que não seja importante como um todo. O Evangelho da Água e do Espírito que Deus testificou é a verdade da purificação de pecados. O ministério da justiça de Deus não é realizado por uma só pessoa, nem só por mim mesmo ou por qualquer outra pessoa. Todos nós, os justos, temos que fazer a nossa parte. Se todos os nossos irmãos trabalharem fielmente nas tarefas que são dadas a eles, a vontade de Deus vai ser cumprida. Por isso, o ministério de anunciar esta verdade do Evangelho que nós fazemos com esforço mútuo é muito precioso. Próprio Deus se agrada do esforço do seu povo, que constitui a sua igreja, em pregar o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo. Satanás tenta colocar dúvida no nosso coração em relação ao Evangelho da Água e do Espírito. Mesmo assim, nós cremos que Jesus é o verdadeiro Deus que nos deu a vida eterna
e que Ele também é o nosso Salvador que nos deu uma nova vida. Nós temos que viver com um propósito, crendo que Deus comissionou sua igreja para anunciar o Evangelho. Se algum de nós tem alguma opinião diferente sobre as obras de Deus, essa pessoa está cega por causa das suas ambições pessoais. Esse é o caso, com certeza. A Bíblia nos diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18, 1. E Deus diz novamente: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Deus nos concede seu poder e suas bênçãos quando nós vivemos para a glória de Deus. Apesar de termos recebido a remissão dos nossos pecados, se não seguirmos a vontade de Deus, Ele também não estará ao nosso lado. Deus se agrada das pessoas que desistem dos seus próprios desejos e as abençoa. Nós primeiro temos que crer no Evangelho da Água e do Espírito, que apagou todos os nossos pecados completamente. Uma pessoa que não crê no Evangelho da Água e do Espírito não pode vencer o mundo. Aqueles que resistem em crer que Jesus é o nosso Salvador, apesar de frequentarem a Igreja de Deus, agem assim porque não têm o conhecimento correto nem a fé em Jesus como Deus. A alma dessas pessoas fracassou em crer no Evangelho da Água e do Espírito. Jesus Cristo é o Criador que criou todas as criaturas deste mundo. Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus, o Criador do universo e o verdadeiro Deus, veio a este mundo por algum tempo no corpo de um homem para libertar os pecadores dos seus pecados. Assim, ele recebeu o batismo, levou sobre si os pecados do mundo, foi crucificado na cruz, derramou seu sangue e ressuscitou dos mortos. Por tudo que ele cumpriu, Jesus Cristo se tornou nosso Senhor e Salvador. Quando nós cremos firmemente no Evangelho da Água e do Espírito, todos os outros questionamentos que nós temos se tornam claros para nós. Antes de eu nascer de novo, a palavra da Bíblia era para mim como um difícil quebra-cabeça. Não era fácil juntar todas as peças. Contudo, eu conheci o mais nítido de todos os mistérios da Bíblia quando eu criei no Evangelho da Água e do Espírito. Por outro lado, se nós não crermos no Evangelho da Água e do Espírito, cada palavra da Bíblia se tornará confusa. É por isso que tudo se torna confuso para o cristão que ainda não nasceu de novo. A chave para resolver toda essa confusão está no fato de que Jesus Cristo é Deus e que todos os nossos pecados foram apagados através do Evangelho da Água e do Espírito. Ao aceitarmos a verdade do Evangelho da Água e do Espírito em nossos corações, nós temos na Palavra de Deus a prova concreta da nossa salvação. Graças a Deus! Jesus é o verdadeiro Deus e o nosso eterno Salvador, que nos deu a vida eterna. Com essa fé valiosa, podemos vencer Satanás, nossas próprias fraquezas e nossos próprios desejos. E nós também poderemos estar diante de Deus sem vergonha alguma depois de servirmos fielmente a esse Evangelho da Água e do Espírito até o dia da nossa morte. O apóstolo Pedro fez essa confissão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. A palavra Cristo significa que Jesus é Deus. Jesus Cristo é totalmente Deus e, ao mesmo tempo, Filho de Deus. Além disso, Ele é o nosso Salvador.
Essa é a confissão de fé de Pedro. Nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, também devemos confessar a mesma fé. Então, Jesus respondeu a Pedro: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. Assim como Pedro, nós também podemos encontrar a prova da remissão dos nossos pecados no testemunho de Deus, isto é, no Evangelho da Água e do Espírito. Vamos dar graças a Jesus Cristo que nos libertou de todos os nossos pecados.